aqui em plena Black Friday filmar vídeo, depois de muito tempo. Porque simplesmente não tem internet em casa e eu não tenho mais o que fazer. Então eu resolvi sair e vamos colocar muita maquiagem na cara. Bom, basicamente eu ando comprando muita maquiagem e eu comprei muita tralha coreana. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que é que eu comprei, que legal, o que não funcionou muito bem, mas eu vou mostrar as coisas legais. Os que não funcionaram muito bem eu dei... Ah, é bonitinho, vai. Bom, essa é minha cara de derrota normal. Eu tô testando essa iluminação diferente, um microfone diferente e lugar diferente. Vamos ver como é que tá. Eu vou colocar primer primeiro, eu vou colocar esse da Mary Kay. Aí nós vamos partir para a base, que eu comprei um cushion novo. Eu tô preenchendo os poros também com o Studio Perfect da Ruby Rose. Então, vamos lá. O cushion que eu comprei foi esse aqui, chama Airfit, da Uphill. Ele é azulzinho, meio verde água. Ele tem cheiro de mamão. E diz a lenda que ele é um dos cushions mais claros que tem. Obviamente eu já testei ele porque eu não tenho controle próprio, então eu já sei que funcionou pra minha pele e ele funciona muito bem. Então eu vou simplesmente aqui. A esponjinha dele, aliás, é muito boa. Eu gostei. Vem aqui. O ruim dele é que quando você aperta, parece que não vem muito produto na esponja, sabe? Mas... não sei se dá pra ver. Tá vendo? Ele fica bonito. A minha cara é extremamente mais escura do que o resto do meu corpo. Se você ver meu pescoço, é bem mais claro. Porque eu tenho muita hiperpigmentação, principalmente nas olheiras, obviamente, né? E a falta de sono. Então vou colocar tudo isso aqui. Eu vou colocar só na metade pra você ver a diferença. Aí depois a gente conversa. Esse aqui é o cushion aplicado em metade do meu rosto. A diferença é um pouco gritante. Mas ele tá da cor do meu pescoço. Meu rosto obviamente não está. Você tem que pressionar mais ele pra ele entrar aqui nos poros. Mas tirando isso, ele deixa um aspecto muito bonito. Ele não fica grudento, não fica pegajoso. Na verdade, eu acho que esse é o meu primeiro cushion que eu tenho coreano. O primeiro cushion que eu comprei foi... cadê? Eu vou fazer até uma comparação mais pra frente. Foi o cushion da Make B, do Boticário. Porque, incrivelmente, tinha uma cor clara o suficiente pra mim. Que é a nude. É a mesma coisa, só... vou mudar a marca. E os componentes e os ingredientes. Enfim, eu já notei uma grande diferença no cushion brasileiro e no cushion coreano. E eu acho que vai muito de preferência. O coreano, eu percebi que ele deixou minha pele não tão ressecada, vamos dizer assim, porque aqui é muita mania de coisa muito mate. E a minha pele, ela tá mudando. Então, ela fica oleosa em certas partes, mas é bem pouco e o resto... se eu colocar uma base muito mate, vai aparecer, vai ficar craquelado, vai ficar feio, parecendo... você entendeu aquele negócio, né? Então, ó, a cobertura dela eu achei bem legal. Dá pra ver bem. Minhas olheiras. Mas a principal diferença que eu senti foi o próprio Air Puff, ou a esponjinha. É muito diferente. A do Boticário é uma merda. É simplesmente pra você passar pó. Isso aqui é como se fosse uma mini beauty blender, vamos dizer assim. Então, é uma coisa totalmente diferente. Apesar da embalagem ser parecida, todos os produtos dentro são bem diferentes. O cheiro é muito diferente. E o fator solar, esse aqui, se eu não me engano, é 50. É 50.
Faz tempo que eu não gravo, então provavelmente tá muito esquisito. Porque eu tô falando, tô passando e eu devia não falar enquanto eu tô passando e... me atura um pouco até eu me achar. Mas ele fica muito bonito. Obviamente ainda vou ter que passar corretivo nas minhas olheiras, porque não é de Deus, né? Mas não sei se dá pra ver. Ele deixa um aspecto muito bonito, principalmente aqui no nariz, que eu tenho muito... como que chama? Não é cravo em si, tem os cravos também, mas... folículo sebáceo, como que diz? Eu ando vendo tanta coisa em inglês que sabe quando você já esquece as palavras na sua própria língua? Isso é um problema. Mas, né? A vida continua. De corretivo, eu não comprei corretivo coreano. Eu tô pensando em comprar o The Sam, que dizem que é muito parecido com o Tarte Shape Tape. Mas eu ainda preciso tomar coragem de comprar ele. O que eu tô usando é esse da Mary Kay, que eu sei que ele é claro o suficiente. Então, vou passar aqui. Eu vou deixar ele um tiquinho aqui pra aumentar a cobertura, porque é muito olheira pra uma pessoa só. E eu vou começar a fazer minha sobrancelha. O que eu tô usando na sobrancelha? Eu comprei esse aqui, que é o Color My Brows, da Etude House. E... não gostei muito, pra falar a verdade. Eu passo ele, você vai ver. Ele parece que ele coloriu. Mas, se você olhar de perto, ele coloriu a pele que tá por baixo. E não era o que eu esperava que ele fizesse. Não sei se dá pra ver. Eu esperava que ele fosse colorir os pelos, mas... não, pelo menos não com uma camada. Com 2 camadas ele faz mais ou menos o trabalho. Porque meu cabelo tá bem mais claro. Porque ele tá ruivo, né, obviamente. E eu vou deixar minha sobrancelha meio ruiva. E ele não funciona do jeito que eu gostaria que ele funcionasse. Aí eu vou deixar esse aqui e agora eu vou espalhar o meu corretivo. Eu vou usar o próprio puff do Cushion, porque eu acho ele muito bom, cara. Ele dá um aspecto bem papo e natural. Pronto, sem olheiras agora. Continuando. O que eu ando fazendo é a própria técnica coreana que eles usam, que é primeiro você vai passar o pó na sobrancelha e depois você vai passar o lápis. O pó eu tô simplesmente usando uma sombra da Dylos laranja. Ah, eu também tô fazendo a sobrancelha bem coreaninha, então o negócio tem que ser reto. Agora como eu descobri, na verdade eu descobri não, lembrei que eu sou uma anta, eu esqueci de selar o meu corretivo, então ele tá todo nhacado. Eu vou corrigir ele aqui rapidinho. Pó, assim, essas coisas eu não tenho nada coreano no momento, pelo menos. Então eu vou usar o que normalmente eu uso mesmo. Eu uso esse blush up da Dylos pra área de baixo dos olhos, pra dar uma clareada mais ainda nas sobrancelhas, nas olheiras, porque the struggle is real. Eu já vou passar, antes de terminar a sobrancelha, eu vou passar também pó no resto do rosto. Eu tô usando esse CC em pó da Avon com um puff mesmo, normalzinho. Então eu tô passando ele assim. E eu tô gostando bastante do aspecto que tá dando por cima desse cushion. Porque se você deixar só ele vai ficar um pouquinho grudentinho. Porque é produto coreano, não é? Então não tá preparado pra essa umidade que é aqui nesse país. Então o pessoal gosta de negócio mais viçoso, mais dewy, né, que eles falam. E simplesmente isso não funciona no Brasil, porque é quente pra porra. Tá muito quente. Agora, mais um produto coreano que eu comprei. Eu comprei, na verdade, duas cores dessa caneta aqui, que é Lovely Eyebrow Pencil da Tony Moly. E eu achei ela muito boa. Pelo preço que eu paguei, a pontinha dela é, tipo, é muito fininha. E ela vem também com a escovinha aqui atrás. E eu tô achando o máximo, porque dá pra desenhar fio a fio, realmente. E eu, como não tenho muita sobrancelha, como
Já tá meio óbvio. Ajuda bastante. Então eu começo aqui por baixo. Bom, sobrancelha tá aí. Eu definitivamente não sou a melhor pessoa de fazer sobrancelha. Porque, né, eu não tenho muita sobrancelha e o pouco que eu tenho é fina e não funciona. Eu vou passar de novo o traquinho aqui dentro de house. Pra ver se fica no lugar, sabe? Pra ter certeza. Ele não serve realmente como um gel de sobrancelha, mas... só pra consciência, sabe? Eu não tenho mais nada coreano, então eu vou simplesmente fazer o meu contorno, o meu iluminador, meu blush, a sombra, e aí eu volto pra falar da sombra. A sombra. A sombra maravilhosa que é dupe da Estila. Bom, eu fiz o resto do meu rosto, eu usei novamente esse blush up da Dylos. Eu passei o blush, essa paletinha Angel Spark da Ruby Rose. Nos olhos eu utilizei essa paletinha aqui da VH Cosmetics. Eu usei essa cor aqui, essa aqui, um pouquinho dessa. Dei uma misturada aí. Um negócio bem rápido, porque não é essas sombras que vai roubar o show. E no iluminador eu utilizei esse aqui, o Intense da Boticário, como base. E eu passei por cima esses aqui da Fenza, eu passei o rosinha aqui. Esse aqui. E é isso aqui que a gente tem. Agora, a estrela do show. Eu comprei, primeiramente, essa aqui. Tem lá no meu Instagram um swatch, tudo, se você quiser ver, vou deixar a descrição lá embaixo. Eu comprei essa aqui na cor Kitten Beige. Quando chegou, eu surtei. Aí eu comprei outra. Eu comprei também na cor Candy Cane, que é um mais rosinha. Então eu tenho esse mais beijinho e um mais rosinha. Essa sombra é maravilhosa. Eu não vou nem falar nada, eu só vou colocar pra você ver. Você tá vendo essa merda? Olha essa merda. Vamos pegar um pincelzinho aqui e dar uma espalhadinha. Quando você passa o pincel, ela dispersa um pouco o brilho. Você simplesmente vai lá e coloca outra camada, amiga. Olha isso. Olha esse brilho, minha gente. É muito lindo, mano. Na moral, é muito lindo. E o bom dela aqui, não sei se dá pra ver, ela não cai nada. Ela fica aí. E é aí que ela vai ficar, não vai sair não. Desculpa, eu tinha um treco no meu olho. Eu vou pegar o pincelzinho bem pequeno seco e colocar aqui embaixo também. Claramente eu não tenho controle, eu coloquei demais, mas tudo bem. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Depois que colocar a máscara de cílios, vai dar tudo certo. Aliás, a cor que eu coloquei foi a Candy Cane, a rosinha. Mas, como eu sou psicótica com glitter, eu vou colocar outra também. E eu vou colocar aqui. E espalhar com o dedo. Eu adoro isso aqui. Sim, isso aqui. Demorei, mas foi. Eu comprei essa caneta aqui da Monomola. Se não me engano é coreano, tá? É coreano, tá escrito coreano aqui atrás. Na ideia é pra fazer o que eu fiz na minha sobrancelha, pra desenhar fio a fio. Mas cara, não dá. Essa cor simplesmente é muito escura. Obviamente você não vai falar que é muito escura porque você não consegue ver bosta nenhuma. Então, a câmera parou de filmar, não sei porquê. Ela é muito escura.
e não funciona. Mas dá pra você usar delineador. Pelo menos não deu problema no meu olho. Então, eu tô fazendo uma técnica aqui que você passa aqui por baixo. O que não é uma boa ideia eu fazer isso com o outro olho, porque ele tá irritado, mas... Aí você puxa. A grava não tá. Você vai puxar. E você vai conectar só um pouquinho. O que acontece? Eu tenho a pálpebra caída, então se eu faço só aqui, ele aparece e ainda aparece a sombra que tem no meu olho. Entendeu? E dá aquela definição da hora. Vou passar mais aqui. Dá pra ver a diferença? Dá, né? Bom, minha franja é um caso perdido. Mas, né? Pra terminar, esqueci que tem mais um item que eu comprei. Que é esse aqui. Não, não é o que você pensa, não é o lip tint. Sim, eu comprei errado, achando que era o lip tint. É... um batom bem laranja neon. E eu vou tentar aplicar ele na técnica que eles colocam um pouco mais pra fora da boca e espuma. Eu não sei o nome disso. Bleed out. Em português eu não faço a mínima ideia. Mas eu vou fazer isso. Esse batom da Peripera, ele tem um cheiro tão bom, mas eu não sei do que é. Basicamente, é isso. Bem coreaninha, bem laranja, vermelho, glitterinada. Mas é assim que a gente gosta. E é isso aí. Agora eu vou tentar voltar e fazer compra na Black Friday. Apesar de não ter voltado na internet, eu vou usar minha 3G e gastar todo o meu dinheiro de novo em maquiagem. Bye.